Salve turma, bem-vindos de volta ao nosso último vídeo. Desde já agradecer a vocês o empenho aí durante a disciplina, gostei muito dos trabalhos, dos resultados que vocês obtiveram. E para encerrar agora com chave de ouro, vamos dizer assim, eu só queria mostrar para vocês um exemplo, tá, de como pode ser feito o deploy, ou seja, colocar no ar a nossa aplicação em Java, as coisas que vocês desenvolveram. Então, nosso último trabalho nada mais é do que colocar no ar o que vocês fizeram até agora. Na verdade, o último trabalho que vocês desenvolveram, vocês podem escolher subir ou o trabalho de uploads de imagens ou o trabalho de grupos, de gerenciamento de grupos. Vocês podem escolher qual trabalho vocês querem subir. Particularmente, sugiro vocês subirem o de grupos de permissões, porque principalmente por conta da parte de upload de imagens, a gente não está trabalhando com upload em nuvem. E aí, como a nossa aplicação ela vai para um ambiente gratuito, ele derruba a aplicação e acaba perdendo as imagens depois de algum tempo. Tá? Mas vocês podem escolher aí o trabalho que vocês quiserem. Pessoal, o que vocês vão precisar fazer, tá, para conseguir subir esse trabalho para uma plataforma online, tá? A plataforma que eu escolhi foi a Heroku, ok? E basicamente o próprio Spark ele tem esse tutorial aqui que mostra como que funciona o processo de subir a nossa aplicação para Heroku. Só que o que acontece? O Spark, pessoal, ele é um framework mais antigo, tá? Eu utilizei ele muito por conta da simplicidade, por conta da documentação é muito boa, muito vasta, mas ele é um framework antigo. Provavelmente, hoje em dia, se eu fosse começar um projeto mais comercial, vamos dizer assim, provavelmente a gente utilizaria este cara aqui, que é o Javelin, que é o sucessor do Spark. E aí a gente pode ver aqui que tem uma boa quantidade aí de empresas que já adotaram o Javelin, pelo menos em alguns dos seus subsistemas, não inteiramente, tá? A Microsoft, Red Hat, a Uber, C6 Bank, todas são empresas muito conhecidas. Então, o criador é o mesmo, a proposta é muito parecida, então certamente quem conseguiu se dar bem aí com o Spark vai se dar muito bem com o Javelin. Tá? Então já fica aí como sugestão para quem gostou de programar com Java, para quem curtiu Java para web. Mas por conta disso, a versão que a gente tem aqui no tutorial do Spark, ela está muito atrasada. Então eu tive alguns problemas aqui para executar ela. Então eu vou entregar para vocês basicamente a configuração pronta para vocês conseguirem fazer os ajustes. Tá? Mas foi inspirado nesse tutorial e aí o que eu fiz foi adaptar, buscar algumas coisas para facilitar aí a vida de vocês. O que vocês vão fazer no projeto de vocês? Então, a primeira etapa é vocês atualizarem o código de vocês, tá? A aplicação principal, para que ele reconheça o programa executando em portas diferentes. Tá? Então, o Spark ele tem um método chamado port, que tu pode dizer para ele em qual porta tu quer que ele execute. A gente sempre executa normalmente na 4567, que é a porta padrão dele, mas vocês podem setar a porta programaticamente, né? Ou seja, via código dizer em qual porta que vocês querem executar. O que vocês vão fazer? Vocês vão no código de vocês, lá na classe app, incluir este trecho de código. Só isso, tá? Basicamente, de novo, pessoal, eu fiz só o necessário para executar, só para a gente fechar agora essa última etapa aqui do curso de vocês terem a aplicação de vocês no ar, tá certo? Então, só para executar, idealmente, isso aqui poderia estar num método separado, poderia estar, sei lá, num arquivo de configuração, enfim, tem uma série de possibilidades, mas o que a gente precisa fazer é chamar este método aqui com a porta certa.
Como eu não sei qual porta a Heroku vai associar lá internamente, eu não posso vir aqui e colocar o número direto. Então, o que a gente faz? A gente cria, a gente verifica, né, dentro do processo aqui, qual que é a variável que o Heroku configurou como porta. Tá? Isso aí o Heroku faz automaticamente para nós, a gente não precisa se preocupar. Então, é uma coisa boa aí. Tá bom? Segunda modificação no projeto de vocês, e aí eu vou colocar tanto este trecho de código quanto o meu POM lá no... vai estar no Git, mas também vai estar no Ava. A segunda modificação é a configuração do build do nosso projeto. Tá? Então, de novo, eu me inspirei lá no tutorial, mas aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque a versão aqui do Heroku do SDK eu tive que alterar, tive que tomar alguns cuidados aqui em relação a nomes de pacotes, só para a gente garantir que isso vai funcionar de maneira bastante tranquila. Mas, basicamente, tá, de maneira bem resumida, é copiar e colar isso aqui, alterando o nome da classe principal de vocês, o nome do app name também, tá? Só para garantir que isso vai funcionar. O que, que é o nome o que, que é este app name? O app name é o nome que vocês vão dar para esse projeto na Heroku, tá? Qual que é minha sugestão para vocês conseguirem fazer isso de maneira bem tranquila? É vocês baixarem o Heroku CLI, né, seria o cliente da Heroku, para vocês conseguirem fazer coisas do tipo Heroku aqui no terminal, tá? Ó, Heroku login. E aí ele vai perguntar se tu quer logar ou não. Quando tu disser que quer logar, no meu caso, como eu já estou logado com o nosso e-mail do if aqui, ele já mostra essa tela aqui para mim, ó. Eu só confirmo aqui o login e ó, já logou, eu posso fechar essa janela e aqui ele vai verificar que eu estou logado como Vinicius.machado. Tá? Então, isso por conta do Heroku CLI que está instalado, tá, pessoal? Então, vai facilitar bastante a nossa vida. Muito bem. Tá? Então, com o POM configurado, com o Heroku CLI instalado para a gente poder utilizar os comandos da Heroku aqui, os nomes todos verificados, quais que são os próximos passos? Os próximos passos são criar a nossa aplicação e gerar o nosso... fazer o nosso build e enviar para a Heroku. Então, o build é tão simples quanto uma linha de código, tá? O que, que a gente tem que tomar cuidado? A gente tem que fazer esse Heroku Create aqui, tá? Então, a gente vai vir aqui no terminal com o Heroku instalado, Heroku Create, e aí o nome da aplicação. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, exemplo gravação, tá? Vou colocar exemplo DS2 gravação, ok? Fazer ao vivo com vocês aqui, quase ao vivo, né? Então, ele vai criar a aplicação. Ok, criou a aplicação, tá? O que, que eu vou alterar aqui? Eu vou alterar no meu projeto o app name para exatamente exemplo DS2 gravação, tá? Aqui dentro da pasta do meu projeto Sessions, eu vou dar um mvn clean, só para limpar todo o meu projeto, ok? Se a gente der um mvn install, o que, que acontece? Ele tem que compilar, executar. Para vocês vai demorar um pouco mais, porque ele vai baixar as dependências primeiro. No meu aqui, como eu estou refazendo o projeto, ele não vai demorar tanto tempo, ok? Aí, o que, que a gente consegue ver? Dentro da nossa pasta, dentro da pasta do nosso projeto, estou abrindo aqui na outra tela, aqui, ele vai criar uma pasta chamada target. Dentro dessa pasta chamada target vai ter meu projeto aqui
com um arquivo aí um pouco grande. Então, pode ver que ele foi criado agorinha, ó, dia 31 às 10h40 da manhã. Se eu tentar abrir isso aqui com o meu WinRAR aqui só para visualizar, né, eu vou ver que está todo o código aqui. Tá todo o código aqui, inclusive coisas do Spark, coisas do JavaFX, e aqui dentro, ó, o Fritzen tá o meu código, aqui tem a pasta public com os nossos arquivos públicos, tá tudo aqui, tá certo? O que que é importante? Dentro deste meta-inf, aqui no manifest.mf, tem que estar a declaração ali do main class, tudo certinho, tá? Eu demorei um pouco para configurar o POM, exatamente por conta dessas questões de versionamento. Tá? Verificou que está tudo certinho, se gerar essa pasta aqui, pode ficar bem contente que o processo está no final. Última parte, tá? mvn heroku, deploy, tá? mvn heroku deploy, ele vai fazer o build do projeto novamente, tá? Eu só fiz o build aqui local para mostrar para vocês, vocês podem testar para não ficar subindo projetos errados para Heroku. Tá? Incluiu todas as dependências, fez o build, ó, 14 MB tem a nossa aplicação e ele está fazendo o upload disso. Ele está fazendo o upload disso lá para Heroku. Enquanto isso, deixa eu abrir aqui a nossa Heroku novamente. Vocês vão ver que ele criou uma aplicação nova, tá? Tá aqui, ó, exemplo DS2 gravação, tá? Isso por conta lá do Heroku Create. Tá fazendo o deploy, fez o build. Teoricamente, a gente já consegue acessar. Olha que legal, que interessante, pessoal. Ali pela linha de comando foram 3 comandos, né? Foi o Heroku Login, o Heroku Create e o Heroku Deploy, junto com o Maven, esse último. Aqui, pessoal, automaticamente ele detectou esse plugin aqui, tá? Esse plugin a gente configurou no POM, tá? Automaticamente ele sabe que é uma aplicação em Java e automaticamente isso está no ar, tá? Então eu posso digitar direto aqui o endereço, tá? Ou eu posso vir aqui e clicar em Open App, tá? E aqui está o nosso hello lá da nossa tela inicial. Se eu colocar aqui /login.html, vai estar aqui o meu login, tá? Tá funcionando o meu login, então, ó, vini@gmail.com, porque o meu banco já era na Heroku, né? Já era online. Ele continua conectando. Aí, vocês precisam corrigir também o banco de vocês. Por quê? Porque o banco de vocês, antes, ele estava rodando localmente, a maioria de vocês. E agora vocês precisam jogar ele para Heroku também. Qual que é a forma mais fácil? Aqui na configuração do projeto, vocês vão utilizar uma DB URL, certo? Uma DB URL gerado dentro do próprio projeto aqui do Heroku. Vocês conseguem criar em Resources, Add-ons, certo? Add-ons. E aí a gente vai ter um add-on para Postgres. Então, Heroku Postgres. Só clicou aqui, ele já vai mostrar para vocês. Posso dar um Submit Order Form. Notem que é de graça, tá, pessoal? Todo esse processo aqui é gratuito. É muito legal para vocês testarem as aplicações de vocês. Feito isso, a gente vai vir aqui no nosso database e a gente vai ter aqui nas configurações dele exatamente a URL de conexão que a gente precisa utilizar. Obviamente, vocês vão precisar rodar os scripts de vocês para a criação das tabelas, para geração dos dados. Aí vocês podem usar pgadmin, dbeaver, o próprio terminal, o que vocês quiserem, tá, pessoal? Mas aí vocês vão precisar conectar nesta aplicação. Então, vocês vêm aqui em Settings, Database Credentials, View Credentials, ó. Vocês podem vir aqui, pegar essa URI aqui, ó, direto, colocar lá no dbeaver, conectar nele, fazer as modificações e conectar a aplicação de vocês nesta mesma máquina. Vocês vão notar que primeiro que ela vai ficar bem rápida, porque o banco vai estar colado ali na máquina, né? Então, isso é uma coisa muito legal.
E normalmente essas informações aqui a gente não precisa setar, a gente coloca como variável de ambiente, mas vocês podem setar elas manualmente, não tem problema nenhum, não precisam criar variáveis de ambiente também, tá? Vai dar certo igual, vai funcionar bem também. Eu estou com as minhas setadas manualmente desde que a gente começou a PNP e elas nunca foram alteradas, não vai ser em uma semana que vai ser alterada, se for a gente entra em contato, não tem problema. Tudo se resolve, tá certo, turma? Pessoal, conectando o banco de dados, tendo uma URL dessa para me enviar funcionando e o código do projeto, vocês estão de parabéns, vocês são técnicos em informática e a gente depois só se vê para tomar uns cafés aí quando a pandemia passar, tá bom? Um abraço, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa pequena estadia aí comigo e até os próximos encontros aí da vida. Valeu!